Fala galera, beleza? Estou aqui hoje para falar sobre corrupção. E óbvio, né, que o pano de fundo vai ser o caso do Wilson Witzel, né? Um escândalo, né, na sociedade brasileira, da classe política brasileira, o afastamento do governador do Rio de Janeiro. Primeiro vamos pegar o conceito de corrupção. A gente for para o dicionário de filosofia, corrupção está aqui, do latim corruptione, ação ou efeito de corromper, podridão, putrefação, decomposição, devassidão, depravação, perversão, modificação, mudança, alteração, adulteração. Então eu estou tentando mostrar para você que a palavra corrupção significa adulteração, decomposição, putrefação. Se a gente pensar na história do Brasil, nós temos vários casos, né, de corrupção e de discursos também anticorrupção. Tem um ditado popular, né, que vem lá desde o período colonial e imperial, que vai dizer o seguinte: quem rouba pouco é ladrão, quem rouba muito é ladrão. Achado não é roubado. Eu estou tentando mostrar para vocês que, historicamente, a sociedade brasileira é uma sociedade corrupta. E por isso que ela tem uma classe política corrupta. E para isso eu cito Maria Helena Chauí. Maria Helena Chauí vai explicar para a gente o seguinte: não existe classe política corrupta e sociedade honesta. Na verdade, a classe política é reflexo da sociedade. Se você tem uma sociedade corrupta, você vai ter uma classe política corrupta. Vide agora o auxílio emergencial. Quantas pessoas receberam auxílio emergencial sem precisar? Eu estou falando daqueles R$600. O Fantástico mostrou até o caso de uma menina que estava com um casamento marcado no Caribe e ela pegou os R$600. Então isso mostra que você vai ter, né, inúmeros casos, né, de falta de valores éticos, morais na sociedade brasileira. É aquele cara que na fila do banco fura a fila, é aquele cara no shopping que para rapidinho na vaga de deficiente físico. Tudo isso é corrupção, né? Os meus alunos que colam na prova, tudo isso é corrupção. Então a sociedade brasileira, ela fala, né, ela tem um valor ético, né? Nossa, nós somos contra a corrupção, que absurdo. Mas na verdade ela comete corrupção o tempo todo, historicamente, né, e na atualidade. Então, lembrando a Maria Helena Chauí, na verdade, a classe política ela é reflexo da sociedade. Se a sociedade é corrupta, a classe política vai ser corrupta. Eu acho que esse é um primeiro ponto para a gente entender. E, historicamente, nós tivemos políticos que prometeram acabar com a corrupção. Né? O Witzel foi um que prometeu acabar com a corrupção. Se você pegar o Jânio Quadros varrer, né, a corrupção no país. O lema de campanha dele era varre, varre, vassourinha. Inclusive, um dos inimigos do Jânio Quadros, em São Paulo, era o Adhemar de Barros, que tinha como campanha o roubo mais fácil. Então você tinha um candidato que falava o roubo mais fácil e o outro que ia varrer a corrupção no país. Né? O Jânio Quadros, ele foi eleito presidente da República, né, e vai exercer 7 meses e meio no cargo, né, em 61. Depois você vai ter o Collor, né, o caçador de Marajás. E aí foi eleito e acabou sofrendo impeachment por causa de um esquema de corrupção que foi descoberto no governo dele, o esquema PC Farias. E você vai ter na atualidade o Witzel sendo, né, vencedor nas eleições para governadores, junto na onda do bolsonarismo de anticorrupção. Né? Eu sou um juiz, eu sou um cara sério, eu sou um cara honesto, eu vou acabar com a corrupção. E foi assim que ele foi eleito governador. Não estou aqui para falar que ele é corrupto ou não é corrupto. Não é essa a questão. Quando você olha as nossas leis, até que se prove o contrário, toda pessoa tem a presunção da inocência, né? Até ocorrer o trânsito julgado. Então, por enquanto, ele é inocente. Não é isso que eu quero julgar. Eu quero mostrar mais. O próprio Jair Messias Bolsonaro, ele foi eleito, né, com um discurso que ia acabar com a mamata. E você vai ter depósitos do Queiroz, do motorista, de R$89 mil na conta da mulher dele. E ele não explica de onde vem o dinheiro. Então, a corrupção no Brasil, ela é endêmica. Eu acho que isso que nós podemos afirmar. Nós tivemos aí 13 anos do governo do PT e várias denúncias de corrupção contra o PT. Nós tivemos, né, o governo Temer, várias denúncias de corrupção.
Inclusive, né, aquela cena ridícula do Gedel com uma mala cheia de dinheiro correndo da pizzaria. Aquilo ali é uma cena emblemática, né? E agora nós estamos num governo de extrema direita que prometeu acabar com a corrupção e com várias denúncias de corrupção. Eu estou tentando mostrar para vocês que a corrupção não é uma coisa nem da esquerda e nem da direita. A corrupção é uma questão de caráter. E aí eu volto ao vídeo antigo, quando eu falei lá da flor de lis. Lembra? Que não é a religião que forma o caráter de ninguém. A gente estava conversando sobre isso. Então, esse é um exemplo. Né? Não é, na verdade, né, você ser político de esquerda ou de direita que vai formar o seu caráter. Você vai ter corrupção tanto nos partidos de esquerda, como você vai ter corrupção também nos partidos de direita. Né? Ah, eu sou de direita, eu sou anticorrupção. Não existe isso. Tá aí, nós temos vários governantes de direita e várias denúncias de corrupção. Você vai ter, né, um momento que o Brasil foi governado por a maioria dos governantes de esquerda e você vai ter várias denúncias de corrupção. Entenda, não é uma questão de feeling partidário, né? Ah, eu sou de esquerda, eu sou de direita. Não, não é. Não é. Vamos amadurecer o debate. Como é que nós vamos acabar com a corrupção? Nunca. Nós não vamos acabar com a corrupção porque a sociedade brasileira é corrupta. Mas como é que nós podemos combater a corrupção? Acho que essa é a discussão. Tem como diminuir? Tem. E aí tem alguns exemplos. Por exemplo, você pode pegar e dar autonomia ao Ministério Público. Você pode dar autonomia à Polícia Federal e investir dinheiro tanto no Ministério Público como na Polícia Federal. Você pode investir, né, na Polícia Civil para fazer mais investigações. Você pode investir, né, numa rede, né, de combate à corrupção. Então, se você dá mais autonomia à Polícia Civil, se você dá mais autonomia à Polícia Federal, se você dá mais autonomia ao Ministério Público, você começa a combater a corrupção. A Receita Federal, fazendo seus relatórios de movimentação econômica, você começa a combater a corrupção. Não significa que você vai acabar com ela, mas você vai combater. E com isso você vai ter uma sociedade menos injusta. Agora, essa questão que corrupção é de direita ou de esquerda, a atualidade está mostrando que não é. Gostou do vídeo? Não esqueça de compartilhar. Um abraço e até o próximo.